testemunho, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. O que ele diz lá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí se resume a lei e os profetas. Se eu separar os 10 mandamentos de Deus em 2 pedaços, eu vou ter os 4 primeiros que falam sobre o amor de Deus para cumprir esses mandamentos. Se eu amar a Deus, eu cumpro os 4 primeiros. E eu... Isso. Eu vou amar a Deus se eu cumprir estes 4 mandamentos. E veja que não estão saltados, estão em sequência, os 4 primeiros. E se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu cumpro os outros. Horizontal. Então o que ele está dizendo ali? Que é para eu abolir a lei? Ou ele está dizendo para mim que se eu amar a Deus, eu cumpro os 4 primeiros? E se eu amar ao próximo como a mim mesmo, eu cumpro os outros 6. É isso que Jesus veio trazer para nós. Por amor, por Ele, a gente cumpre. Porque antes você tinha que fazer por obrigação. Você tinha que fazer, você tinha que cumprir. Hoje você cumpre por amor. Deus plantou no nosso coração amor. Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu vou rogar por um outro Consolador. E Ele vai vir e vai ensinar a voz, e vai entrar no coração de vocês. E Ele vai implantar no nosso coração amor. E eu não faço mais por obrigação, eu faço por amor. E aí eu começo a amar a Deus, e amando a Deus eu cumpro os 4 primeiros. E amando o próximo eu cumpro os outros 6. Paraxá. Isso é interessante. Vamos falar um pouquinho sobre a Paraxá. A Paraxá é o seguinte: os judeus, muito antes de Jesus, pegaram a Torá, que significa ensinamento. 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, dividiram em 54 porções. Paraxá significa porção. Dividiram em 54 porções. E todo sábado é lido uma porção da Paraxá. De modo que no final do ano, a Torá inteira foi lida. E no Rosh Hashanah, ele começa de novo, que é o ano novo judeu, ele começa de novo a primeira Paraxá. E vai lendo, cada sábado ele lê uma Paraxá. Hoje, nas sinagogas que creem em Jesus, eles já liam antes um texto da Paraxá e um texto da Haftará. Ou seja, o texto da Paraxá era o texto da Torá, e o texto da Haftará era um texto dos profetas que dizia respeito àquela Paraxá. E sempre foi lido dessa maneira. Hoje, nas sinagogas que creem em Jesus, continuam da mesma maneira. Um texto da Paraxá, que é da Torá, um da Haftará, que é do profeta, e um do Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Brit é testamento, né? Aliança, e Hadashah é novo. Brit Hadashah, nova aliança. Toda a sinagoga do mundo, no mesmo sábado, ensina a mesma Paraxá. Quer dizer que se eu estou aqui e estou acompanhando o estudo e vou viajar, não importa para onde eu for, que na hora que eu entrar na sinagoga, ele vai estar dando continuidade à Paraxá anterior, né? Então, Jesus foi na sinagoga ao sábado e ele participou do estudo da Paraxá. Agora eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Jesus e a Paraxá, a gente encontra Jesus quando ele vai à sinagoga no sábado, e a gente já ouviu essa pregação muito. E diz que o sacerdote, né, chamou, vamos dizer, o rabino, chama aleatoriamente Jesus. E vai lá no rolo dos profetas e aleatoriamente traz Isaías. E abre o rolo de Isaías e aleatoriamente abre Isaías 61. Você já viu que não é aleatório. Quando foi dividido a lei, a Torá, em pequenas porções, Paraxá, todo sábado é lida aquela Paraxá com aquela Haftará, que é a porção do profeta. Tá certo? Então naquele sábado era para ser lido aquela Paraxá e era para ser lido aquela porção do profeta Isaías. Não foi por acaso. Por acaso foi Jesus ser escolhido para ler a porção do profeta. E você vai ver que é bem interessante.
Porque na leitura, até hoje, nas sinagogas mais tradicionais, a coisa acontece dessa maneira. São 7 aliotes, ou seja, 7 subidas. Cada uma subida chama aliá. É escolhido no meio do povo 7 pessoas que vão subir para fazer a leitura da Parashá, ou seja, para fazer a leitura da lei. E a última pessoa que sobe, ele tem a honra de fazer a última leitura da Torá, fazer a leitura da Haftará, que é do profeta, e ele ensina, ele explica o que ele é, o único dos 7. E o judeu não faz igual a gente, ensina em pé. O judeu só ensina sentado. Então, vamos ver aqui, cada uma pessoa que sobe é um olê, que é o nome de cada uma pessoa que sobe, é olê. Os 6 primeiros chamam-se olê, o 7º chama-se maftir. O maftir é o que lê a última porção do profeta, da Torá, e lê a porção do profeta, e ele então se senta. Por isso aqui nas escrituras está dizendo assim, que quando ele acabou de ler, ele fechou o rolo, devolveu para o sacerdote, se sentou, e todos os olhos estavam fitos nele, porque ele era um maftir. Você vê que quando a gente começa a entender como é que a coisa funciona, não é por acaso, tem tudo uma razão de ser. Está lá em Lucas 4,17, né? Eu vou ler um texto interessante que está em Atos 15, 20. Nós vamos ler só o 20. Todo sábado é lido nas sinagogas o quê? A Parashá. A Parashá é o estudo da Torá, que é o ensinamento que transforma o homem para viver na terra. Jesus transforma o homem para viver no céu. O passaporte para ir para o céu é Jesus. A maneira de viver na terra é a Torá. Lê por favor 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés... Só o 20, deixa aí. Porque esse é o mais lido. Esse é o mais lido. Você sabe por que esse é o mais lido? Porque essa é a desculpa que eu tenho para dizer que eu não tenho que fazer mais nada. Porque a única coisa que eu tenho que fazer é me abster da relação sexual ilícita, da carne sufocada e da carne com sangue. Não é o que está escrito ali? Só que é um problema muito sério. Veja só. O povo está começando a ser evangelizado. O povo gentil. O povo idólatra. Em Coríntios tinha aquele prostíbulo que tinha as prostitutas sagradas de Eros, cabeça raspada, e os homens iam para lá para se prostituir com elas. Agora o pessoal está aceitando Jesus e continua indo lá se prostituindo com as prostitutas sagradas de Eros. Continuavam comendo carne consagrada a ídolos. Então esse pessoal precisa de um tratamento de choque imediato, igual hoje. Você pega uma pessoa que está vivendo uma vida irregular e ela vem e aceita Jesus, o que você vai fazer com ela? Vem, olha, esse negócio que você está fazendo, eu não vou fazer mais não. Para aí, porque agora você tem um testemunho para dar. Você não pode mais fazer isso. Não é assim que acontece? Isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo exatamente isso. Gente, ó, esse pessoal precisa de um tratamento de choque. De choque. Manda para eles imediatamente pararem com as relações sexuais ilícitas, a carne com sangue e carne sufocada e as carnes oferecidas a ídolos. Agora olha o que ele diz no 21. Que ninguém presta atenção. A gente só lê o 20, mas não vai no 21. Lê o 21, por favor. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. O que é lido cada sábado na sinagoga? A Parashá. E a Parashá é o ensino de quê? Da Torá. Então diz para eles assim, ó, para com essas 4 coisas aí, e agora manda os caras para sinagoga, que lá eles vão aprender o resto. Que todo sábado, desde o tempo de Moisés, é lido na sinagoga. O que é lido na sinagoga? A Parashá. Então era assim que eles viviam naquela época. Eles iam para a sinagoga para aprender a Parashá. Quando os gentios se tornam a maioria, como é que ensina a Parashá? Ah não, esse negócio é do judeu. Vamos aqui, vamos abrir um texto aqui, vamos pregar um texto aqui, vamos criar uma doutrina. Não é assim? E aí, ó, abandonou a Torá, o ensino, né? Falamos anteriormente, por falta de ensino,
Oséias diz assim, ó, que meu povo padece por falta de destruído, por falta de conhecimento, né? Então, por falta de conhecimento, o conhecimento está onde? No ensino da Torá, o povo está sendo destruído. Vamos falar algo rápido aqui sobre o calendário, né? O calendário tradicional, né? Em Israel, o calendário tradicional hebraico, utilizado desde a época da criação. Eu tenho pessoas que dizem assim, não, o calendário começou agora, o calendário gregoriano começou depois de Jesus. E logo na época de Jesus tinha o calendário julianos, depois veio o calendário gregoriano, mas o judeu continua usando o mesmo calendário desde a época da criação. O começo do ano 1 no calendário hebraico ocorreu em outubro de 3761 a.C. Portanto, no Rosh Hashanah de 2007, que foi em setembro, houve a transição do ano de 5.767 para 5.768. Tá? Então nós vamos dar uma analisada no calendário e nos dias da semana, né? O calendário hebraico segue um ciclo semanal de 7 dias. Os nomes dos dias da semana são simplesmente um número sequencial. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e Shabat. E interessante, você vai ver aqui, no nome dos dias da semana, tá ali, ó, Yom Rishon. Yom quer dizer dia. E a abreviação é a letra Aleph. Tá vendo ali o Aleph? O Aleph é o número 1, né? Aqui tá aqui, ó, Yom Aleph, dia 1. Aí você vai dia 2, dia 3, todos os dias tem a palavra dia na frente. Quando você chega no sábado, não tem Yom. Yom não é um, Shabat não é um dia. Shabat é o dia de descanso, é o dia que consagra um descanso, o dia que você consagra a Deus. Os dias da semana, gente, fonte, Wikipédia. O nome dos dias da semana são baseados nos 7 dias mencionados na história da criação, por exemplo, Gênesis 1:15, e foi tarde de manhã do primeiro dia. Isso é algo interessante porque para nós, povo ocidental, é difícil da gente entender isso porque a gente está vivendo no calendário gregoriano. E o calendário gregoriano começa à meia-noite e termina às 11h59, né? Então, 8 horas da noite de hoje ainda é terça-feira, não é verdade? Mas, quando Deus criou, Ele disse que cada dia foi o quê? Tarde e manhã. Então, o dia começa na tarde e termina na manhã, na tarde do outro dia. Entende? Então, a gente consegue entender bem aqueles 3 dias que fica na cabeça de todo mundo, aquilo que eu entendo é hebraico, que eu não entendo. Eu creio, né? Que Jesus disse várias vezes que ele ia ficar 3 dias no seio da terra. Né? Essa geração incrédula pede um sinal, e um sinal que lhe será dado é o sinal do profeta Jonas, que da mesma maneira que ficou 3 dias na barriga do ventre do peixe, o homem ficará 3 dias no seio da terra. Mas de sexta para domingo não dá 3, dá 2. E a gente não prega isso porque eu também acho que não dá 3, dá 2, né? Quando é que vira um dia? É no mesmo dia ou no dia seguinte? Não é? Hoje é terça, quando é que vai ser um dia? Na quarta ou hoje mesmo? Na quarta faz 1, não é verdade? Então, se ele morreu na sexta, no sábado fez quantos dias? E no domingo fez quantos? Gente, se ele morreu na sexta e ressuscitou no sábado, no domingo, não dá 3, só dá 2. Veja que naquela semana o judeu estava comemorando a Páscoa. E todo feriado judeu é um Shabat. Toda vez que tem um feriado judeu na semana, e se não for no sábado, naquela semana tem 2 Shabat, porque ele tem que observar o feriado da mesma maneira que ele observa o sábado. Então, se na segunda-feira eu tenho um feriado judeu, por exemplo, o Yom Kippur é na segunda-feira, então segunda-feira é chamado de quê? Dia 1? Não, é chamado de Shabat. E quando chegar no sábado, tem outro Shabat. A Páscoa naquele ano foi na sexta-feira. Então era chamado o quê? Shabat. Você vê 2 Shabat. Ele morreu na quinta no calendário gregoriano, entendeu? No calendário hebraico, mas no gregoriano foi na quarta. Na quarta. Que aí você dá na quinta-feira, na sexta-feira dá o primeiro dia, sábado dá o segundo, domingo dá o terceiro
domingo dá o terceiro. Aí você consegue entender pelo calendário hebraico e pelas festas que os 3 dias foram assim, dessa maneira, entendeu? E aí você tem uma outra coisa interessante, que Jesus ressuscitou no domingo, é verdade, ele ressuscitou no domingo, mas ele descansou no sábado. Ele ficou lá no sábado, ressuscitou no domingo. Por que ele ressuscitou no domingo? Qual foi a primeira coisa que Deus criou na criação? Ele disse no primeiro dia da criação, que é o primeiro dia da semana, que é o domingo, ele disse: haja, e a luz do mundo ressuscita no primeiro dia da semana. Não é à toa. Deus não faz nada por acaso. A luz do mundo ressuscita no primeiro dia da semana, quando Deus disse: haja luz. A origem dos nomes da semana, né? Em espanhol, os nomes da semana são os planetas e tal, né? Então você tem aqui cada um país, né? O seu idioma, inclusive, cada um país, e o nome de cada um deles. Depois vocês podem dar uma olhada como é que cada um se chama, né? E eu resolvi destacar os dias da semana em português, que para nós é o que é mais interessante, né? Os nomes do dia da semana têm origem na liturgia católica, por causa do dia da semana. Então era chamado o primeiro dia litúrgico, o segundo dia litúrgico, o terceiro dia litúrgico. Por isso é que a gente chama de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, porque era o segundo dia litúrgico depois da Páscoa, terceiro dia litúrgico depois da Páscoa, quarto dia litúrgico depois da Páscoa. Então somos um dos poucos países latinos que não temos os dias da semana com os planetas, né? Figurando com os planetas. Assim eram os dias da semana: primeira-feira, segunda-feira, terça-feira e sabatum. Veja que o sabatum era originado diretamente do hebreu Shabbat, de conotação evidentemente religiosa. O imperador Flávio Constantino, após a sua conversão ao cristianismo, mudou o nome da primeira-feira para Dies Dominica, que em português quer dizer Dia do Senhor. Dia de oração e descanso. O principal dia da semana para oração e descanso deriva do Shabat. Foi eventualmente adaptado e instituído também por outras religiões. O cristianismo mudou a observância do Shabat para o sábado, do sábado para o domingo, no processo de sua separação teológica e histórica do judaísmo. Igreja Católica, isso vai estar no disquete, vocês vão poder ter oportunidade de ver. Eu não vou agora porque é muito longo, que é do 11 ao 19. É uma carta que João Paulo II escreveu, e quando você lê do 11 ao 18, ao 17, ele exalta o sábado. E a partir do 18 ele começa a explicar por que eles, os católicos, mudaram do sábado para o domingo. Então é curioso, vale a pena. Quando você executar, é só você ir com o mouse em cima. Você vai ver a mãozinha lá, tá vendo? Clicou, ele abre a página, você começa a ler no 11 e vai até o 19, que você vai ver as declarações dele. Declaração da Igreja Católica acerca da mudança do sábado para o domingo. Isso é apresentação histórica. Eles declaram publicamente, sem nenhum constrangimento, que eles mudaram a observância do sábado para o domingo. E tem alguns livros aqui que são editados por eles mesmos, pelos católicos, dizendo isso. Diz assim: qual é o dia desse repouso? O dia do repouso é o sábado. Por que observamos o domingo em lugar do sábado? Observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia 364, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Segunda edição, página 50. Esse não é um livro publicado por nenhuma outra entidade, senão o católico. Ele mesmo publicou e ele mesmo declarou. Outro livro, tem ali inclusive o site, que você pode ir no site, que esse livro está aberto no site. Tendes qualquer outra maneira de provar que a Igreja Católica tem poder para instituir dias de guarda? Se não tivesse tal poder, não teria feito aquilo em que todas as modernas religiões com ela concordam. A substituição da observância do sábado, o sétimo dia, pela observância do domingo, primeiro dia da semana, mudança para a qual não há nenhuma mudança escriturística, página 174. Aqui tem um diálogo, né,
Que a pessoa pergunta qual é o terceiro mandamento. O terceiro mandamento é o sábado. Por que o sábado mudou? Porque a Igreja Católica mudou. Esse é um cardeal Gibbon. Você tem a foto dele aí, e também você pode pegar a história dele em várias enciclopédias na internet, e ele escreveu um livro chamado A Fé dos Nossos Pais, e ele diz o seguinte: podeis ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não encontrareis uma linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras exaltam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca observamos. Edição de 1893, página 111. Daniel 7,25 diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. O sistema papal ousou efetivamente alterar a lei de Deus, os 10 mandamentos. O segundo mandamento, que é não terá imagem de escultura, foi simplesmente abolido, tirado. Você pode ler a Bíblia católica e você não vai encontrar o segundo mandamento lá. E o quarto mandamento, eles mudaram para o domingo. Profanar, a gente pegou o significado dentro do dicionário da palavra profanar. Profanar significa tratar com irreverência, dar a um objeto sagrado aplicação profana, fazer uso indigno das coisas santas, macular, aviltar, injuriar, desrespeitar e ofender. Ignorar o Shabat é profanação. Ezequiel 20:13. Vamos ler Ezequiel 20:13 rapidinho. Lê o 14 também. 5 minutos? Ok. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os destruir. E fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante os quais os fiz sair. Isso é uma coisa interessante, que isso é muito importante para nós, né? Deus diz que Ele castigou o povo por amor do seu próprio nome, porque o seu nome estava sendo profanado por causa do mau testemunho da nação de Israel. Qual é o nosso testemunho? Será que nós somos realmente diferentes do resto do mundo? Ou será que tem um monte de coisa que a gente faz que é exatamente igual ao mundo, e dessa maneira nós estamos profanando o nome de Deus, porque Deus quer um povo separado, diferente, não é? Então ele diz assim: eu castiguei vocês por amor do meu nome, porque o meu nome estava sendo profanado por causa do seu mau testemunho. As pessoas olharam para você e viam uma nação qualquer, não viam uma nação separada, que foi liberta. Vamos ver aqui, declaração da Igreja Católica acerca da mudança do sábado para o domingo. Esse nós vamos lá no site da Igreja Católica, porque esse é fácil de achar. Da onde? Silvio Santos. Yep. Nós vamos entrar aqui no site do Vaticano, que é vatican.va. Tem uma carta ali que é o Catecismo Católico Compêndio. O Catecismo da Igreja Católica Compêndio. Ele faz uma leitura dos 10 mandamentos e depois ele faz uma revisão dos 10 mandamentos segundo a Igreja Católica. Vocês podem ver que o site é o site oficial da Igreja Católica. É o vatican.va. Nós vamos botar aqui só para vocês poderem ter uma ideia. Esse é o site da Igreja Católica. Quando eu comecei a fazer esse estudo, eu fui no site da Igreja Católica para poder tirar algumas respostas, né, deles. Mas ela só estava em inglês, em latim e alemão. 2 meses depois eu voltei lá, já estava todos esses idiomas lá, inclusive em português, né? Quando você clica, você entra dentro do site da Igreja Católica, totalmente em português.
Nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos fazer um search, Ctrl F, eu vou fazer um search sobre a palavra sábado e ver qual é a declaração da Igreja Católica acerca do sábado. Então nós vamos ler ali. Ele está fazendo a leitura dos 10 mandamentos, segundo está escrito em Êxodo 20, do 2 ao 17. E acerca do sábado ele diz: recorda-te do dia do sábado para o santificar. Durante 6 dias trabalharás e farás todos os trabalhos, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho ou tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive na tua cidade, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e o mar, e o que eles contêm, mas no 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o consagrou. Agora nós vamos fazer um search acerca do domingo. O que a Igreja Católica fala do domingo? Veja que ele faz aqui uma leitura direta da Bíblia. E agora ele vai fazer uma revisão dos 10 mandamentos. Então ele está ali, ó, fórmula da catequese. Está escrito ali, ó, fórmula da catequese. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor, adorarás a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. O segundo é não invocar o nome do Senhor em vão. Quer dizer que já foi embora a imagem de escultura. Agora olha o que ele fala lá no terceiro mandamento: santificar os domingos e festas de guarda. Todo mundo viu ali? O site da Igreja Católica tem muitas informações a esse respeito. Tem vários livros, várias coisas que você pode pesquisar em vários lugares. É uma coisa a se pensar, não é? Chegamos ao fim, conseguimos correr um pouquinho. Tem abençoado a minha vida muito isso, porque eu agora tenho condições de entender melhor o que Deus quer para a minha vida, né? O que Deus quer para a minha vida. Vim aqui, como o pastor Gustavo disse, para fazer a apresentação para os obreiros dele. Temos feito essa apresentação em Miami e Deus tem aberto as portas. E eu creio que isso é a mão de Deus. Eu creio que, pelo que eu tenho visto, Deus está unindo os dois povos que foi separado. Ele foi separado no Velho Testamento pelo próprio povo judeu e depois ele ficou separado pela Igreja Católica. E eu tenho visto hoje Deus unir os dois povos numa causa só, né? Eu estar numa sinagoga judia, né? Pregando um gentil. Eu tenho cara de gentil, não tenho cara de judeu, eu tenho cara de gentil. E ali pregando, deixa eu crescer. É prova que Deus está unindo esses dois povos outra vez, né? E que nós possamos fazer parte desse movimento grande que Deus está fazendo, porque no dia que a oração de Jesus for respondida, Pai, que eles sejam um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste, está chegando a nossa vez, né? Isso é uma questão individual. A palavra diz que aquele que guarda, guarda para o Senhor, e quem não guarda, não guarda para o Senhor. Não é verdade? Eu estou mostrando a história. O que aconteceu na história? Não houve em nenhum momento uma autorização divina para a troca do sábado para o domingo. Não houve nenhuma autorização divina para abolir os mandamentos de Deus. Muito pelo contrário, sempre foi afirmado que eu não vim abolir, eu vim completar, não é? Então, esse é o meu posicionamento. Eu quero ver o que a história mostra para mim e o que Deus está dizendo para mim. Aonde houve a modificação? Houve uma atuação divina ou eu estou querendo buscar dentro da palavra textos que dizem entre linhas que mudou qualquer coisa, ou seja, a observância do sábado, ou seja, a observância de qualquer outro mandamento. Quando eu interpreto nas entrelinhas o que quer dizer, porque nas linhas está dito que é para guardar os mandamentos, para observar os mandamentos do Senhor. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastor. Que Deus continue nos abençoando.